Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos ter a nossa última videoaula, mas que na realidade vai contemplar os módulos 3 e 4. Nesse sentido, então, nós vamos procurar discutir um pouquinho hoje sobre quais são as relações das literaturas africanas de língua portuguesa, como essas literaturas constroem aquelas relações identitárias. Então, quais são as identidades no plural, que nós vamos procurar construir na nossa literatura? Esse é um dos questionamentos dos escritores. E, além disso, nós vamos procurar ver um pouquinho sobre como seria a relação dessa questão identitária com a língua e com as tradições orais que nós já comentamos um pouquinho em alguns momentos anteriores. Pois bem, quando nós falamos sobre essa questão das identidades, é necessário a gente contextualizar um pouquinho. Por isso, o texto que vocês leram, que está presente no livro Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall, ele traz para a gente algumas reflexões mais conceituais e uma determinada contextualização de como se insere esse conceito de identidade hoje. O próprio autor ele já coloca a questão de que o conceito de identidade não é um conceito tão fácil de se definir, não é um conceito tão fixo, né? E o que é interessante a gente observar no caso que o Stuart Hall coloca é a questão de que, atualmente, nós já não temos mais uma visão das identidades como uma identidade fixa, uma identidade única, uma identidade que traga uma ideia de unidade. Nesse sentido, seria interessante a gente diferenciar o que seriam as dimensões do sujeito. Uma visão da identidade como uma identidade única, ela está relacionada com um sujeito iluminista, um sujeito que traz uma ideia de uma unidade. É aquele sujeito único, é um sujeito indivisível. É aquele sujeito que é o centro de si e se coloca como uma possibilidade racional de afirmação sobre o mundo, sobre si. Então ele é indivíduo, ele não se divide. Na verdade, o conceito de indivíduo e de sujeito são diferentes, mas o que eu faço a referência do sujeito como indivíduo da visão do indivíduo como aquilo que não se divide. Então, o sujeito é aquilo que não se divide nesse aspecto. A identidade, então, enquanto aquilo que traz uma ideia de unidade, ela está relacionada com essa visão moderna de sujeito. Então, uma visão moderna de sujeito. Mas o que o Stuart Hall ora vai se referir como pós-modernidade, ora como modernidade tardia, o sujeito pós-moderno, ele é considerado um sujeito fragmentado, um sujeito contínuo. Desculpem, descontínuo. Na realidade, em contínua descontinuidade, em contínua mudança. É um sujeito que realmente é inconstante. Se o sujeito é inconstante, nós já não temos mais uma visão idealista de que o sujeito é algo único, é algo que traga a ideia de unidade, um sujeito fragmentário, um sujeito múltiplo. A identidade acompanha essa noção de sujeito, ou seja, a identidade ela não traz a ideia de algo único, mas a identidade é algo que trabalha com o múltiplo. E a identidade é justamente isso que trabalha com múltiplo, mas ainda assim, mesmo trabalhando com esse múltiplo, traz essa coesão que está relacionada necessariamente com a ideia de identidade. Então, quando nós observamos essa transição dessa ideia de descontinuidade que é trazida, né, aquele sujeito, aquela identidade que traria uma ideia de continuidade e hoje já não traz mais isso, mas sim uma ideia de descontinuidade, a gente acaba pensando em muitos momentos na própria argumentação de Stuart Hall que
que ele traz que essa é uma dimensão hoje, é uma dimensão do mundo globalizado. O mundo globalizado traz essa dimensão. Então, muitas vezes, quando se tem até uma visão mais superficial, ou quando se tem quando se chega a conclusões mais apressadas a respeito disso, pode-se pensar que isso é considerado algo ruim, mas não necessariamente. O Stuart Hall não coloca nesse sentido. O que ele coloca é que a questão das identidades fragmentadas, daquelas identidades que são descontínuas na atualidade ou na pós-modernidade, como ele chama, é um traço desse tempo, é um traço dessas sociedades que estão nesse momento. Ela não é necessariamente algo ruim. Mas não quer dizer que isso também seja necessariamente algo bom. É simplesmente algo do nosso tempo, algo dessa pós-modernidade, e que é algo que passa a acontecer como um fenômeno típico desse momento histórico, mas, mesmo acontecendo, muitas vezes ela está aberta a conflitos, como poderia acontecer com qualquer visão das identidades. Então, o que acontece é que a própria questão de uma fragmentação dos sujeitos, ela vai trazer muitas vezes também relações tensionais, a tensão que advém dessa multiplicidade, a inconstância, muitas vezes ela pode trazer. Então, o fato de você trazer essa inconstância não quer dizer que necessariamente ela seja algo negativo, mas também ela pode levar, como qualquer outra situação. É um traço comum, um traço típico desse tempo. Nesse caso, então, o que nós precisamos, então, tomar um certo cuidado é o seguinte: quando nós pensamos sobre essa questão de uma identidade que já não é mais fixa, de uma identidade que é múltipla, que se move, que é inconstante, há o risco também de se pensar que não há mais qualquer possibilidade de enraizamento. Então, já que eu não sou mais único, já que eu sou múltiplo, já que eu estou em movimento constante, não é mais possível pensar que, na atualidade, haja qualquer forma de enraizamento ou qualquer possibilidade de enraizamento. Nesse caso, seria inclusive necessário a gente recorrer até a outros autores. Existe uma outra linha de pensamento que vai trazer isso até com uma clareza maior. Existe o Campini, que é um teórico argentino, existe o Eduardo Glissant, que também vai trazer isso, e pegando uma metáfora que é usada pelo Eduardo Glissant, que é francês, de origem francesa, ele vai falar sobre essa questão do enraizamento nesse mundo em movimento constante. Ele vai trazer a metáfora, uma imagem como se fosse de uma água viva. A água viva é aquela que se desloca sobre as ondas, que se desloca na água, que está em movimento constante, mas ainda assim ela tem como se fossem raízes. Ela não é fixa, ela é móvel, ela está em movimento, ela não está em um único ponto parada imóvel, mas ainda assim ela se constitui, ela tem na sua base a questão da raiz. É da raiz dela que vem o seu alimento. Essa é uma metáfora que ele usa para se referir a uma questão cultural. Aquilo que está em movimento, mas ao mesmo tempo está enraizado. Algo que poderia parecer paradoxal, mas nesse contexto atual, seja qualquer que for o nome que nós dermos a ele, de uma pós-modernidade, modernidade tardia, da verticalização da modernidade, esse paradoxo ele passa a ser possível. Isso já não é mais uma questão impossível de acontecer. Então, quando nós observamos nesse caso, nas literaturas africanas, a gente tem que contextualizar ainda um pouquinho mais. Por quê? No caso das literaturas africanas, quando a gente fala sobre essa questão da multiplicidade relacionada à identidade cultural, sobretudo relacionada com aquilo que nós já vimos anteriormente, dessa identidade cultural que está relacionada com a ideia de nação, com a tentativa da construção da identidade nacional,
Nos países africanos, isso não se faz apenas por um traço do tempo, por um traço de uma pós-modernidade. O que acontece é que no processo de formação histórica e na organização geopolítica desses lugares, quando houve a divisão dos territórios daqueles países que hoje nós temos mais bem definidos, não se pensou naquele momento na divisão pelas identidades étnicas, pelas divisões étnicas que eram pré-existentes à chegada dos portugueses. Se pensou em outros interesses que atendiam realmente a questão ali dos colonizadores e não a dos colonizados. Então, o que nós temos nessas divisões territoriais é a presença de várias matrizes culturais, étnicas, religiosas, que muitas vezes, isso não só na África de língua portuguesa, mas nos demais países africanos, que muitas vezes, inclusive, estão em tensão, porque eram comunidades que não tinham relações amigáveis e acabaram sendo obrigadas a conviver no mesmo território, exprimidas naquele território, porque o lugar deles não era tão bem definido. E o que acontece é que, a partir da formação desses países, houve a obrigação de se conviver com matrizes étnicas diferentes, em conflito ou não, mas isso passou a ser algo constitutivo desses países. Então, a questão da presença do outro, dessa outra cultura, dessa outra matriz étnica, não é só pela vinda daquele que é o colonizador, do estrangeiro para esse território, mas a própria questão de que naquele território que foi dividido, já existiam culturas distintas, muito diferentes. E essa divisão, ela não condiz com realmente aquela questão, as tradições daqueles países, a tradição daquelas comunidades que estavam ali. E o que acontece é que, de um modo geral, esses países, aquelas comunidades, elas acabavam se sentindo estrangeiras na própria terra. Quer dizer, os povos nativos estavam na sua terra, mas após essas divisões, após essa interferência, passou-se a se sentir estrangeiro na própria terra. É uma terra perdida, quase como se fosse algo irrecuperável. E a literatura, ela vai entrar muitas vezes como uma forma, como uma tentativa de se recuperar isso, esse lugar perdido, mesmo através ali da construção desse Estado-nação após a independência. Não é possível voltar àquele passado e não há mais esse objetivo, mas tem-se agora um objetivo de se construir essa identidade nacional, e ela vai vir a partir ali dessa confluência das várias identidades. Pois bem, quando a gente fala nesse caso, quais são as identidades, então, no plural? É algo que realmente nós precisaríamos de pensar com muito cuidado. Há ali uma diversidade de situações que deveriam ser pensadas. Primeiramente, o conceito de identidade, ele vai se referir para várias questões. As identidades geográficas, as identidades relacionadas com as crenças religiosas, essas matrizes religiosas que ali nessas localidades vão ser muito diferentes. Essas identidades que são relacionadas ao papel do homem na vida em sociedade, ao papel da mulher na vida em sociedade, ou seja, identidades masculinas, identidades femininas. Então, o que nós percebemos é que essa questão das identidades, elas vão se multiplicando em leque. Na situação desses países africanos, como alguns fatores peculiares a esses países, que não são propriamente aqueles que o Stuart Hall fez referência, nós temos ali algumas questões relacionadas realmente ao próprio processo de formação histórica desses países.
E nesse caso, então, é algo que nós precisamos de observar como mais um traço muito importante, a própria questão da língua, como a língua acaba se colocando nesse caso, nessas localidades, que tem essa junção de povos distintos. Essa questão é muito sintomático a gente pensar também na questão da língua. Quando nós pensamos a junção de matrizes étnicas, nós precisamos de pensar também na questão de povos que têm línguas diferentes e que ocupam o mesmo lugar. Nos países africanos de língua portuguesa, há muitas vezes em um mesmo local povos que teriam línguas maternas distintas ou dialetos distintos. Então, o que acontece é que nós temos a língua portuguesa como a língua oficial, a língua portuguesa é a língua oficial em todos os casos, mas além da língua portuguesa, nós temos as outras línguas maternas e que convivem num estado de tensão com a língua portuguesa. Todos os documentos oficiais, todos os processos oficiais são feitos a partir da língua portuguesa. Houve toda uma questão histórica relacionada a isso, mas o próprio ensino da língua portuguesa nas escolas, esse aprendizado das línguas portuguesas, representou, e muitas vezes até hoje representa, em muitos momentos, um aspecto conflituoso. E para o que nós precisamos pensar, e isso é fundamental quando nós pensamos na questão da literatura, a questão da língua, ela vai influenciar principalmente no seguinte aspecto. Os escritores africanos de língua portuguesa, eles vão se perguntar muitas vezes em qual língua escrever. São escritores que têm um vínculo com a sua língua materna, mas eles ficam num embate. Eles são colocados ali numa situação conflituosa. Por quê? Para que eles possam ser lidos e para que eles possam ter sucesso nos seus projetos literários, e mesmo para que se possa ter um sucesso relativo, pelo menos nessa proposição da construção de uma identidade cultural, de uma identidade nacional, dessa ideia de nação, ou quaisquer que sejam seus projetos, é necessário que eles sejam lidos. Então, para isso, é necessário que eles escrevam em língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos escritores, muitas vezes, se sentem traidores da língua materna, se sentem traidores da língua mãe. Ou seja, eles são obrigados a escrever em uma língua, mas se sentem culpados por não escrever na sua língua mãe. Isso é algo bem peculiar, porque mesmo quando nós observamos aquela tentativa da construção de uma identidade nacional na literatura brasileira, em outras literaturas, mas sobretudo na brasileira, com que nós vamos ter mais contato no curso de letras, não há essa tensão. Nunca se escuta, a não ser escritores indígenas, né, que têm a oportunidade de fazer certas publicações atualmente, mas na tentativa da construção de uma identidade nacional brasileira, nunca houve um escritor que realmente tivesse esse conflito pelo fato de escrever em língua portuguesa. Como houve um apagamento muito grande das outras culturas que vieram para o Brasil, o máximo que havia eram alguns termos incorporados, mas isso não chegava a se configurar como realmente uma utilização de qualquer outra língua. A língua é a língua portuguesa e pronto. Com algumas adaptações para um uso brasileiro, para o uso do território nacional brasileiro, com regionalismos, mas é isso. No caso dos escritores africanos de língua portuguesa, é uma questão realmente da língua. A língua que eles conversam com seus familiares, que
que eles nascem, são expostos a ela, crescem ouvindo essa língua. E nesse caso, é realmente um aspecto conflituoso. Para se ter ideia de como isso relaciona-se até mais com as identidades e que é algo que acaba trazendo realmente uma questão de uma fragmentação identitária nesse caso, o que é interessante a gente pensar é o seguinte: nesses países que têm a língua portuguesa como língua oficial, muitas vezes as crianças têm mais de um nome. O nome na língua oficial, na língua portuguesa, mas o nome na sua língua materna. Muitas vezes a mesma criança tem 3 nomes, 4 nomes. Então, é muito interessante a gente pensar qual seria essa questão identitária, o nome que é algo tão expressivo para a identidade de um determinado sujeito. Nesse caso, o sujeito recebe vários nomes, ele não tem um único nome. É um nome que é imposto, que necessariamente ele precisa ter, que seria um nome de língua portuguesa, um nome cristão, mas ele tem também aquele nome que está relacionado com o seu vínculo àquela cultura materna. E nesse sentido, então, isso acaba trazendo esse aspecto conflituoso que vai ser levado para a literatura. Então, como nós iremos trabalhar em língua portuguesa, mas ao mesmo tempo representar a nossa cultura, levá-la? É interessante a gente pensar nesse caso, então, como muitos escritores acabam levando para a sua literatura a presença de muitos elementos das línguas que estão presentes em seus territórios. Existem variados escritores a presença do Quimbanto, do Umbanto, que são ali dialetos presentes mesmo nos seus territórios, e não apenas eles, como vários outros, que são colocados ali na sua escrita como uma forma, de fato, de fazer ali uma referência à sua cultura e colocá-la em coexistência com essa língua portuguesa, que é a língua oficial. Nesse caso, o que a gente deve deixar bem claro é que não há, em momento algum, a ideia de que se deve extirpar a língua portuguesa, mas é a ideia de que a língua portuguesa não pode ser um elemento de dominação sobre as outras línguas. A língua portuguesa é mais um elemento, mas ela não pode apagar ou acachapar aquelas outras línguas, de modo algum. Então, por isso se tem a proposta da ideia de uma coexistência dessas línguas e dos traços culturais que são trazidos ali por elas. Em consequência disso também, o que as literaturas vão trazer em muitos momentos é o próprio trabalho com as tradições orais. As tradições orais que vêm muitas vezes com as histórias que são contadas, as histórias que são passadas oralmente pelos seus ancestrais, pelos seus avós, bisavós, pelos seus pais, pelos mais velhos de modo geral. Essas tradições orais, elas estão muito relacionadas com a própria dimensão da língua, e elas contribuem para que se mantenha uma certa memória das tradições dessas culturas. Pensando-se, inclusive, no que foi colocado pelo Stuart Hall, o que é colocado também no texto da Maria Nazária Soares Fonseca, aquela questão de que a cultura globalizada, muitas vezes, ela vem a apagar aquelas tradições orais, ela vem a homogeneizar determinadas questões no mundo globalizado, mas que na realidade se tenta trazer uma recuperação desses traços. Ou seja, embora o mundo globalizado muitas vezes ele tenha uma tendência pela própria estrutura, pela própria proposição econômica do capitalismo, pela própria proposta econômica do capitalismo, se traz uma homogeneidade cultural, muitas vezes se atinge um efeito diverso, que é a própria questão da fragmentação cultural. E, nesse sentido, até lutando contra esse apagamento da memória dessas tradições, o que a literatura tenta trazer pela recuperação das tradições orais é justamente a memória dos povos africanos, que não poderia ser esquecida. Então, nesse sentido, quando nós observamos
Os poemas de Virgílio de Lemos é muito sintomático o trabalho que se faz com essa questão da recuperação de uma identidade ali. Virgílio de Lemos, como vocês poderão observar muito bem, os poemas deles vêm assinado com o heterônimo Duarte Galvão. Ele tem alguns heterônimos distintos. Inclusive, ele tem o heterônimo feminino, nesse caso, o heterônimo Duarte Galvão é um heterônimo masculino, que traz uma proposta mais social de escrita. E ele vai trabalhar muito com essa questão dessa identidade africana, dessa identidade cultural, inclusive. Mas o próprio fato de o Virgílio de Lemos trazer isso, a gente já pode destacar duas coisas. Virgílio de Lemos era muito próximo, ele procurava dialogar muito com a questão da antropofagia cultural brasileira. Então, o aspecto da antropofagia cultural vai estar muito forte na sua literatura, muitas vezes em referências explícitas nas suas poesias. E, além disso, a questão dos heterônimos, ele retoma, obviamente, a questão dos heterônimos do Fernando Pessoa, até fazendo também um movimento antropofágico, de se aproveitar do que é externo para os seus interesses. O que se faz nesse sentido, então, é um trabalho com identidades múltiplas a partir de um mesmo sujeito, que é o Virgílio de Lemos, é um sujeito que se divide em vários na construção de suas poesias. E nós observamos como, em todo momento, a todo momento, na sua escrita, ele faz referência às 1000 vozes, às 1000 filosofias de que ele é filho, a referência a vários autores de vários lugares com que ele está em diálogo, mas sempre na tentativa da construção dessa identidade. São essas várias vozes que chegam e que se misturam muitas vezes com as vozes dos próprios antepassados na construção dessa sua identidade. Ou seja, é uma poesia que está flutuando, é movente, é móvel, assim como aquela água-viva que faria referência ao Glissant. Está em movimento, mas também está enraizada. Ela tem as suas raízes estão colocadas. E aí ele propõe que se pense sobre essa identidade cultural, a identidade relacionada ao seu lugar, a identidade feminina, com o próprio heterônimo feminino do Virgílio de Lemos também, ele vai pensar muito isso. A própria questão da identidade negra é colocada a todo tempo nas suas poesias também. Esse vai ser um traço muito forte da identidade cultural que ele propõe. Já no conto de Boaventura Cardoso, A Árvore que Tinha Batucada, é muito interessante a gente pensar também sobre a questão de como ele constrói aquela retomada de uma tradição oral. Nesse conto especificamente, não há a presença de elementos próximos dos dialetos com que ele tinha contato, ou seja, das línguas maternas. Isso não vai ser colocado de um modo tão expressivo, a presença de termos dessas línguas. Vai haver sim uma presença disso com referência a certos nomes, a certos lugares. E quando ele faz essa retomada desses nomes e desses lugares, isso não é feito ao acaso. É claro que isso é feito realmente já numa tentativa de se colocar esses termos que são representativos para essa afirmação cultural. Esses nomes, eles são nomes importantes, os lugares também são lugares expressivos para essa afirmação. Mas no caso de Boaventura Cardoso, conto A Árvore que Tinha Batucada, ele traz uma forma de composição que dialoga muito com a escrita das vanguardas, daquela literatura das vanguardas, que foram muito fortes ao longo do século XX. É uma literatura rápida, é um conto que é necessário nós termos uma atenção muito grande para que nós consigamos perceber os vários movimentos que são feitos ali. Inclusive, ao final do conto, há alguns acontecimentos que acontecem de maneira muito veloz. Se nós não estivermos realmente muito atentos, nós podemos ficar perdidos naquela leitura. Isso é um traço da vanguarda, é um traço da escrita, de um contato que o Boaventura Cardoso trouxe de escrita brasileira, inclusive de alguns autores da literatura brasileira. Mas o que é interessante a gente pensar nesse sentido, quando ele faz essa retomada, esse é um conto
que traz muito a questão da oralidade. Ele não é um conto que era para ser encarado como um conto escrito, é claro, ele é impresso, ele é para circular como um impresso, mas quando nós lemos esse conto em voz alta, em muitos momentos, aquilo que muitas vezes temos dificuldade de conseguir compreender, que temos dificuldade de conseguir acompanhar, quando lemos esse conto em voz alta, ele se torna mais fácil, porque ele se aproxima muito da oralidade. É quase como se nós devêssemos encarar esse conto como alguém que está relatando oralmente, alguém que está frente a frente conosco, está relatando aqueles acontecimentos com seu ritmo de fala, com suas entonações, com os pontos de destaque. Ou seja, é algo que é para retomar justamente essa história oral. A própria questão da árvore que tinha batucada, assim como no conto O Cachimbo de Felisbento, ele traz a própria questão da árvore da vida, a metáfora da árvore da vida, que é colocada como um elemento fundacional de uma cultura. Essa árvore que em torno da qual há várias vozes, essas vozes que são colocadas como as vozes dos antepassados e, consequentemente, aqueles fundadores daquela cultura. Essa tradição oral, então, ela vai retomar elementos orais da África e fazer ali uma proposição de uma visão cultural africana a partir dessa narrativa veloz, mas que na realidade retoma justamente a fala, o ritmo da fala, ou aquele relato que é trazido pelos mais velhos. Consequentemente, torna-se possível também enraizar. Esse diálogo que é feito retoma referências culturais externas, vanguardas, também está em movimento, mas ainda assim está enraizado, traz uma cultura que está enraizada. Pois bem, gente, nossa videoaula fica por aqui. Até a próxima!